Bom, hoje o nosso papo é com o Bruno Bernardo. O Bruno é um grande amigo, nós estávamos um tempo sem falar e está cheio de novidades. Bruno, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Mal, aqui o convite. É verdade, fazia um tempo que a gente não se falava e parece que agora com essa pandemia aceitamos um pouco mais essas relações virtuais, né? Então não precisamos de fato nos encontrar para estarmos juntos. Então fico feliz com essa conexão. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Me conta uma coisa, como é que está a tua vida, assim, em meio à pandemia, uma nova empresa, né? Acho que você tem quase que um ano de empresa sem pandemia e quase um ano com pandemia. É uma experiência, acho que ímpar, que você poderia compartilhar aqui um pouco com os demais, né? Porque ser publicitário e ter essa vivência empreendedora antes e depois da pandemia, você deve ter aprendido uma série de coisas que poderia compartilhar com todos nós. Claro, é super curioso, né, olhar para o Web, olhar para os nossos últimos 2 anos, e como você disse, um ano normal, né, e um ano no meio dessa pandemia. O Lab é um hub de definições. Costumo dizer que eu, né, e os sócios acordam todos os dias para preencher e transformar as marcas, as pessoas e esse mundo maluco que a gente vive. E esse discurso, quando a gente começou em outubro de 2018, nunca, acho que nunca fez tanto sentido, né? Porque hoje a gente fala muito sobre redefinição, a gente fala muito sobre novos modelos de negócio, a gente fala muito sobre aprender e reaprender num processo extremamente contínuo. Nós temos 4 unidades de negócio, Lab of Strategy, que é uma consultoria de branding, tem muito do meu background, né, sempre trabalhei no departamento de estratégia de agências, né, a montar a Peppery, e hoje parece que eu volto um pouco no meu DNA mesmo, né, de poder atuar um pouco mais na parte estratégica de cuidar das marcas, né, porque acho que com o tempo na Pepper eu acabei tendo uma função muito mais executiva e muito menos no dia a dia das marcas. Segunda unidade de negócio é Lab of Filmes, que é uma produtora de vídeo. Logo no começo do Lab a gente sentiu a necessidade de ir registrando e contando as histórias que a gente estava construindo. E aí na nossa cabeça não fazia tanto sentido a gente ter acesso a isso e buscar apenas os clientes grandes, e a gente sempre falou de poder ter um modelo de produtora que a gente tivesse uma democracia na produção de conteúdo. Ao mesmo tempo que a gente faz, né, filmes para Lindt, ao mesmo tempo que a gente fez Mercedes, Zeiss, a gente consegue atender um restaurante, né, poder prover para esse dono de restaurante um conteúdo extremamente rico, mas acessível para ele. Então, é um modelo que a gente conseguiu atingir todas essas pontas. A terceira parte é arte, né? E arte, eu tenho um sócio artista plástico, que é o Cusco Rebel, do Rio Grande, né? Não é nem Rio Grande do Sul, Rio Grande, mais perto do Uruguai do que de Porto Alegre. E a gente acredita muito na arte como uma ferramenta de transformação. E mais uma das coisas que, ao longo da pandemia, a gente começou a valorizar ainda mais, né? Porque a arte tem a capacidade de transformar uma parede branca num lar, né? Eu digo assim. Então, é uma unidade de negócio que, apesar de ter sido muito impactada, porque a gente fazia live paint em grandes eventos, a gente trabalhava com jobs que continham multidões, né? E a gente teve que mudar tudo isso, mas é uma unidade que, ao mesmo tempo, me aproximou mais da arte, e é super curioso, porque a minha mãe é formada em artes plásticas, mas nunca praticou, e parece que eu voltei alguns anos, né, quando comecei a desenhar, tanto que tenho me aproximado dessa área. Essa parede aqui no fundo eu que fiz, porque no meio disso tudo eu comecei a pintar banheiro e brincar com luz negra, isso acabou virando um produto que depois a gente entra, e a parte de experiências. E acho que o principal ponto é que, ao mesmo tempo que todo mundo fala de redefinição, eu sei da dificuldade que é você redefinir um modelo de negócio, você redefinir uma atuação, né, dentro de um cliente.
E o Lab nasceu em um modelo que a gente não tem cliente fixo, né? A gente trabalha por projeto, a gente monta esses times, esses squads de acordo com o projeto que a gente vai tocando. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente sofreu nessa pandemia, a gente já vinha vacinado, né, pelo nosso próprio modelo de negócio. Então, a hora que a pandemia chega, a gente não tem que mudar praticamente nada em termos de negócio. Obviamente, a gente foi criando linhas de receita, já que outras tinham sido, estavam ali no stop, mas só de chegar aqui no fim de ano, existindo, crescendo, batendo as metas, eu me sinto extremamente privilegiado, Mal. Eu vi muitas agências, projetos, empresas ficarem no meio do caminho, infelizmente. Esse é um momento de muito aprendizado. Gostando de ver aqui a tua habilidade agora para pintar o banheiro, obras de arte, etc. Muito legal essa que está aí no teu fundo, inspiradora, e quando você falou de luz negra, né, imagino todas essas experiências muito divertidas. E também imagino o quanto vocês não fizeram, né? Você deu um exemplo lá de um restaurante, como é que a gente pode ajudar empresas, né, e pessoas a passar por isso tudo, né, nesse momento tão ímpar, né, que a gente nunca teve na história. Conta um pouquinho, assim, desses casos, como é que vocês enfrentaram, de fato, né, a pandemia, quais foram os grandes cases do momento, se você puder compartilhar? Claro, antes até de entrar nesses cases durante a pandemia, eu vou voltar lá atrás, quando a gente chegou. O Lab é na Vila Olímpia, né, nosso escritório, numa rua de 204 metros, uma rua super pequena, e apesar de ser em uma das regiões mais ricas da cidade, é uma rua abandonada, é uma rua que não tem calçada, é uma rua que tem problema de luz, de iluminação. E quando a gente mudou para cá, a gente fez questão de fazer todo o processo de transformação do Lab. Então, a gente construiu os móveis, a gente que pintou as paredes, a gente fez absolutamente tudo. E depois que estava tudo pronto, a gente falou, putz, acho que agora chegou o processo da gente buscar transformação além do nosso portão. Então, a gente fez um café da manhã aqui no Lab, que a gente convidou todos os moradores da rua. E, obviamente não vieram todos, mas os moradores foram chegando sem entender muito bem o que aconteceria, e tinha um slide na tela que era como é que é a rua do sonho de vocês. E a partir daí a gente começou a colher uma série de opiniões, né, de desejos. Putz, eu queria ter uma calçada, eu queria que o mato naquele terreno abandonado fosse cortado, eu queria que a gente tivesse uma iluminação melhor, enfim, uma série de anseios e desejos desses moradores que a gente compilou em um projeto que a gente chamou de Lab of Street e começou esse processo de transformação. Primeira etapa, a gente chamou do invisível ao visível, que era mostrar esses problemas e, de certa forma, já começar a corrigi-los. Então, a gente fez uma tribo de artistas, e esses artistas saíram pintando a rua inteira. Então, a primeira coisa, a gente cimentou o calçado que estava esburacado, a gente cortou o mato, a gente melhorou a iluminação, além de espalhar obra de arte por todos esses muros, esses portões. E uma das coisas que a gente fez foi chamar os pequenos comerciantes, né? Tem uma papelaria, né? Tinha uma bicicletaria, e a gente chamou, como é que a gente pode ajudar você? Se a gente pode ajudar em relação à administração, dar alguns conselhos, dar algumas mentorias, e a gente começou esse trabalho, então, além, né, da parte visual, que a gente pintou o muro, pintou o portão, fez placa de sinalização nova, todo esse trabalho, a gente entrou na questão de poder ajudar os pequenos produtores, os pequenos comerciantes. Isso foi super bacana. Então, isso é uma herança que a gente carrega, que a gente não podia assistir tudo pela janela. E a hora que a pandemia chegou, a gente começou a entender quais eram as unidades de negócio que poderiam sofrer mais e que, ao mesmo tempo, tivessem um papel mais fundamental na sociedade. E aí a gente começou, a primeira coisa, na unidade de filmes, a gente fez um filme que chama ST in Silence, que é um filme mostrando São Paulo como eu nunca tinha visto, assim, um filme incrível para alertar a questão, né, da questão dos produtores, como é que a gente podia ajudar a cadeia.
E a hora que a gente fala de arte, Mal, a gente fala de artistas independentes. Eu sei, agora mais de perto, a dificuldade de ser artista no Brasil, e no meio dessa pandemia a gente viu esses artistas extremamente desamparados, né, e muitas vezes sem renda. E aí a gente criou um projeto que chama Rente Arte, que é aluguel de obra de arte. E no começo as pessoas, putz, aluguel de obra de arte, quem vai alugar obra de arte? A gente fez questão de juntar 2 cenários. O primeiro cenário é pessoas que, obviamente, têm uma certa atenção, um certo gosto por arte, que, né, estavam trabalhando de casa, que ainda estão trabalhando em casa, e às vezes não aguentavam mais olhar aquela parede para a mesma forma, né, do mesmo jeito, da mesma cor. E de um outro lado, artistas independentes que estavam completamente sem renda, sem trabalho e que muitas vezes tinham um próprio acervo de obra de arte. Então a gente juntou essas 2 pontas onde as pessoas podiam alugar a obra de arte, que custava 300, 400 reais, dependendo do tamanho da obra de arte. Esse dinheiro era todo para o artista, a gente só fazia essa intermediação para, de certa forma, a gente dar uma renda, né, para esses artistas. Então, artistas que tinham 4 obras alugadas, né, ele já tinha uma renda que ajudava muito, e as pessoas que tinham condições, né, de investir esse valor e, ao mesmo tempo, mudar um pouco a saúde mental, né. Eu digo que minha esposa, né, uma amiga dela mandou para ela e falou, olha isso que legal, e ela alugou uma obra de arte. Eu falei, putz, por que, amor? A gente tem um monte de quadro. Ela falou, não aguentava mais fazer reunião olhando para o mesmo quadro. Né? E aí a gente começou a entender, e era um projeto super simples para a gente, mas que os 800, 900, 1.200 reais que a gente gerou para os artistas, acho que foi algo que nos orgulha muito da gente não olhar simplesmente pela janela e esperar tudo isso passar. E um outro projeto que me chama muito a atenção no meio da pandemia foi um projeto que a gente fez global para Alpargatas, para Havaianas, que era o posicionamento, vista a sandália dos outros, né, put yourself in someone else's shoes, sobre empatia, que um projeto que também tem um orgulho, um carinho imenso, né, de no meio disso tudo você vestir a sandália dos outros, né, você entender que talvez você tenha um vizinho mais velho que não tenha condições, né, de descer para comprar as compras, que talvez não tenha tanto acesso aos aplicativos para poder fazer as compras, né, de você olhar de fato, né, com um olhar empático para os outros. Esse é um dos projetos que a gente tem muito orgulho. Felizmente a gente conseguiu ter bons exemplos e bons cases ao longo da pandemia. Sim, sabe que é muito interessante, né? Eu fiz um trabalho no passado, fui um dos sócios fundadores da Care no Brasil, e eles colocam, tem uma máxima que a melhor forma de ajudar a comunidade é ajudar um entorno, né? Não adianta querer só doar dinheiro para salvar as pessoas da fome na África, se você não está fazendo nada para aquela pessoa que está ali, né, do teu lado e que está precisando. E da onde surgiu isso, Bruno? Onde é que você coloca essas causas sociais, né, como você citou, de melhorar o bairro, né, um entorno, de ajudar os artistas, os quais, né, vocês fazem parte? Você teve uma experiência internacional também incrível, morando fora, né? Como é que isso tudo funciona, né? Como é que você enxerga isso? De onde veio isso? Eu acho que é um quebra-cabeça acho que da minha própria vida, né? Acho que tanto você quanto outros profissionais incríveis que passaram ali na minha carreira, que me trouxeram aprendizados, e acho que eu carrego muito isso, exatamente como você falou, né, de tentar ajudar o entorno. Não adianta nada eu, né, reclamar do prefeito, do governador, do presidente, se eu não ajudo o meu bairro, se eu não tomo o poder das atitudes que eu posso ter. E acho que isso é uma das máximas que a gente tem aqui no Lab, de compartilhar. E o compartilhar, muitas vezes, é a questão da doação, e a doação do tempo, a doação, né, da sua experiência. Me incomoda muito o fato da gente, né, chegar aqui num bairro extremamente favorecido, né, como eu falei anteriormente, e ver um comerciante praticamente fechando as portas. Acho que não é porque ele é uma pequena papelaria que não tem um dinheiro para pagar uma agência de publicidade, uma produtora, que eu vou
eu vou passar desapercebido por ele e olhar só para as grandes marcas. Eu acho que temos um papel extremamente importante na economia, né? Eu vejo muito isso de entrevistas que eu via do Nizam lá atrás, né, de falar sobre, né, o papel do publicitário, né, o papel que a nossa indústria tem para com a sociedade, e isso vai muito além do nosso trabalho para os clientes. Acho que, em muitos casos, acho que esses trabalhos são muito mais, tem um valor muito maior do que trabalhos que a gente faz. E, no fim das contas, eu acho, tem a frase do Rony Mesler, meu amigão ali, fundador da Reserva, que é: conselho é bom, exemplo arrasta. Não adianta nada eu chegar, né, numa palestra para uma universidade, falar e falar e falar, se a hora que eu olho para o meu lado tem, né, uma papelaria falindo e eu tenho condições, né, profissionais, né, até de ajudar e não ajudar. Então, eu acho que isso é um quebra-cabeça que eu venho carregando ao longo da vida. Quando eu morei em Londres, eu tive muito disso, né, acho que, infelizmente, estamos um pouco atrasados em relação à empatia, em relação a uma série de valores que talvez, acho que a pandemia tenha ajudado a gente a acelerar um pouco, né, porque a gente costumava muito olhar para o nosso umbigo, ou simplesmente falar que está todo mundo no mesmo barco, e na verdade não estávamos no mesmo barco e nunca estivemos no mesmo barco, né? A gente está na mesma tempestade. Nós temos condições de estar num barco melhor, talvez a gente chegue do outro lado, e nessa tempestade tem muita gente que não tem nem sequer barco. Então não é que estamos no mesmo barco, né? Estamos na mesma tempestade. Nosso papel é tentar fazer todo mundo chegar do outro lado. Acho que esse é o grande ponto. Muito bom. E para chegar nesse lado, do outro lado, né, com essa tua experiência de planning, de planejamento, a gente vai ter um Natal agora totalmente atípico, né? Um Natal que a gente nunca teve, as famílias tentando, não só as empresas aí, mas o nível pessoal, né, familiar, como é que as pessoas vão se comportar. Logo depois a gente tem um ano novo, que também vai ser um ano novo totalmente diferente que nós tivemos no ano passado, né? Imagina as pessoas o que pediram ano passado e o que receberam, né? Ali na passagem, usando roupas coloridas e tudo mais. E a gente também vai ter férias de verão como nunca tivemos, um carnaval totalmente atípico, né? E quando a gente fala em planejamento, eu preciso planejar o ano, né? As marcas precisam planejar o ano. O que eu vou fazer no carnaval? Não vou mais levar, né, sei lá, clientes para Sapucaí? Como vai ser o Dia Internacional da Mulher, que vem logo na sequência, o Dia das Mães, né, Dia dos Namorados, Dia dos Pais? Então, tem todo um planejamento para o ano, datas sazonais importantes, né, momentos ímpares da sociedade que vão mudar. Como é que você, do lado de planejamento e em contato com as marcas, enxerga isso tudo? Sabe que isso foi uma das maiores discussões que eu tive aí ao longo dessa pandemia, Mal, de, né, eu digo que publicitário assim, desde que você começa a trabalhar com publicidade, você aprende o desapego. E geralmente é um desapego de uma ideia, né, de um filme, de uma campanha. E esse ano a gente teve que ter um desapego de planejamento mesmo, né? Porque tudo que foi planejado estava caminhando bem em janeiro, fevereiro, meados de março. De fato a gente teve que rasgar tudo, né? E eu, desse lado do planejamento, em contato com marketing, com o C-level, com o CEO, né, com o fundador, com o dono de empresa, né, eu fazia o próprio advogado diabo da minha classe, falava assim: sabe aquele planejamento? Esquece esse planejamento, porque a partir de agora, acho que o planejamento que a gente tinha anual, ele vai manter algumas linhas, né? Acho que a gente vai continuar mantendo, né, aqueles objetivos macro, que a gente, putz, o que você tem de crescimento, o que você quer, o que você em busca de comunicação. Porém, eu acho que as caixinhas mudaram, Mal. Eu acho que a hora que a gente bota isso tudo num papel, né, e eu, né, apesar de ter muito digital, acho que às vezes a gente funciona melhor com post-it, nesse caso, de pandemia, vamos dividir os meses, a gente vai botar o objetivo que a gente tem, e aí a gente vai botar todas as caixinhas que a gente tem. Então, putz, aqui é social, aqui tem o nosso CRM, aqui a gente tem campanha que a gente ia fazer, e para chegar para o outro lado da ponte, né? E acho que o que a pandemia nos ensinou foi
criar novas caixinhas, para a gente manter esse planejamento. Eu acho que antigamente, se eu parasse para pensar, né, hoje, né, em dezembro, o ano de 2021 estava praticamente desenhado, né, a gente fazia um papel de acompanhamento, e muitas vezes a gente não mudava de rota justamente porque a gente tinha se comprometido. Né, e precisava fazer alguns ajustes, mas a gente não aceitava o fato da gente romper completamente esse planejamento, né, já definimos e vamos correr atrás. Nesse ano, né, especificamente, digo 2021, nem 2020, porque 2020 a gente aprendeu, eu acho que 2021 vai ser um ano, né, extremamente planejado, né, e aí a hora que eu falo que é extremamente planejado, não é planejado anualmente, mas é planejado de acordo com situações. Vou dar um exemplo. Águas Prata, que é o nosso cliente. A Águas Prata é a plataforma de eventos para construção de marca, para lançamento de novos produtos da linha de mixers, era algo que, assim, 90% do budget estava nesses eventos. E do dia para a noite os eventos não acontecem mais. A gente vai continuar tendo que construir marca, a gente vai ter que continuar chegando perto dessas pessoas, o que vai mudar, de fato, é o como. O que eu acho? A gente aprendeu a lidar e planejar fases. Por exemplo, fase verde em São Paulo. Eu sei como funcionam os bares e restaurantes na fase verde. Então, se a gente estiver na fase verde, a gente sabe quais são as caixinhas que a gente vai lá para cumprir o objetivo de janeiro. Se por algum acaso, em 2 semanas em janeiro, a gente voltar para a linha amarela, eu sei que os bares e restaurantes vão funcionar assim. Então, eu já aprendi como funcionar nessa fase, e aí eu vou pegar outras caixinhas para continuar entregando meu planejamento, minha meta de janeiro. Então, acho que a gente aprendeu, estamos extremamente, né, cascudos com o planejamento do que fazer em determinada situação, e extremamente desamparados em relação ao ano inteiro. Eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente a gente não vai ter carnaval, provavelmente as coisas devem se regularizar em meados de maio, junho, né, o que a gente escuta por aqui. Mas até maio, junho, a gente teoricamente sabe quais são as situações. Situação de lockdown, situação de fechamento, né, parcial, situação de fechamento mínimo, situação muito máximo. Então, acho que o papel do planejador hoje em dia é muito mais mapear possíveis situações, recolher todos os aprendizados que a gente teve, né, nisso que a gente viveu, e já deixar estratégias prontas para a gente ter esse plug and play. Além do Leboff, eu tenho um bar, né, que inclusive é na mesma rua do Lab, né, e aqui o meu papel planejamento, né, muitas vezes se confunde com o de empreendedor dono, justamente por isso, porque eu esperava o discurso do Dória, e a partir do discurso do Dória, em meia hora já tinha uma estratégia planejada para a semana. Não porque eu era rápido, não, porque eu aprendi nas semanas anteriores e a partir daí eu já tinha as respostas prontas. Mudou para fase amarela, ok, para fase amarela eu sei que eu preciso fechar às 10 horas, a cozinha fecha às 9, eu tenho que diminuir de 60% para 40%, mas para eu bater essa meta financeira, eu vou ter que aumentar o delivery para recompensar isso. Então, teoricamente, né, eu sei o que fazer, eu só não sei o que eu vou fazer em determinado tempo. Não sei se foi muito prolixo ou complexo, mas eu acho que a questão é, eu aprendi o que fazer, eu só não sei que horas que eu vou botar isso em prática, mas estou preparado e planejado para qualquer situação. Sim, sem dúvida. E quais são as dicas que você dá para um empreendedor que tem um bar como você, ou que tem um restaurante como você? Porque eu imagino que o delivery agora deve ter mudado totalmente, né, os parâmetros, e deve ter, obviamente, tido um novo mix aí de produto, preço, né, promoção. Como é que é trabalhar com todas essas empresas de delivery também, os percentuais? Como é que é essa vida também de empreendedor nessa área? É muito mais complexa e muito mais divertida, eu diria. Sim. Né? Acho que foi o setor mais impactado. A gente teve mais de 50 mil restaurantes e bares fechados em São Paulo. É surreal esse número, e isso acompanha os dados globais, né, em todos os estados, países, cidades aconteceram a mesma coisa, e acho que uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil é
A gente reclamava há muito tempo que as coisas chegavam aqui depois, né, com um certo delay. Em relação a isso, nós somos extremamente privilegiados. Então, essa questão de delivery, essa questão de operação, foram situações que eu mapeei em praticamente todos os cantos do mundo antes de implementar aqui, irmão. Para te dar um exemplo, logo que começou a pandemia, a gente começou a fazer delivery de drinks autorais prontos, engarrafados. Isso praticamente não existia, né, em São Paulo, porque na hora que caiu na mídia, isso acelerou muito o nosso processo, e a gente só não cresceu mais nisso porque acabaram as garrafas do Brasil. Pra você ter uma ideia, tinha um outro bar no Rio de Janeiro que eu dava uma consultoria, né, de um bartender extremamente competente, que é o chama Liz Cocktail, do Thai Barbin, e no começo da pandemia eu fiz isso, ele, putz, você não é nem nesse segmento, mas você já começou a fazer delivery de drink, como é que você fez? E aí eu passei os dados para ele, fornecedor aqui, fornecedor ali, e aí a que a gente foi ver, a gente não tinha mais garrafa para poder fazer os drinks engarrafados. Então acho que o grande aprendizado é aprender com o erro dos outros, né, ou usar os aprendizados dos outros. E acho que isso, o delay que o Brasil tem foi extremamente importante no meu caso. Eu peguei todas as boas práticas de bares no mundo inteiro e comecei a implementar aqui antes de fato tudo virar. Então, a parte do delivery, de ter que mudar a operação, enxugar cardápio, você criar estímulos para o takeaway, porque a sua margem é muito maior, e aí no takeaway você, teoricamente, precisa falar com pessoas que estão, né, na sua região, o custo de impacto dessas pessoas para a gente é muito menor. Então, eu fui mesclando uma série de estratégias que eu fui ver de bares e restaurantes do mundo inteiro. Acho que o grande ponto, eu falo que eu sou extremamente tarado por informação, né? E se eu trabalho de segunda a sexta aqui no lab e no bar, domingo eu uso para poder, né, olhar, putz, isso aqui não foi legal, e onde eu vejo tudo isso. Então eu começo a caçar exemplos, referências, pesquisas do mundo inteiro para poder preparar a próxima semana. E aqui o planejamento semanal nunca foi tão importante, até porque para bar, principalmente, eram agendas que eram ou semanais ou quinzenais, né, de acordo com, né, as medidas restritivas do governo. Então, a partir do momento que o governo do estado falava, estamos na fase amarela, eu sabia que daqui 15 dias, ou pelo menos daqui 7 dias, funcionaria desse jeito. Então, acho que o ponto principal foi utilizar os erros e aprendizados dos outros para eu fast fail, né? Sim, sem dúvida. Dizem que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, então é isso aí. Acho que planejar a longo prazo nesse momento é a próxima semana, né? Porque tudo pode mudar. Como você bem colocou, não sei, né? Não sabemos exatamente com a vacina o que vai acontecer, como vai ser a distribuição, né? A vacinação, etc. Mas também tudo pode acontecer, né? Mutação, exato, etc. Então é muito difícil predizer aí quais serão os próximos passos, mas é muito bom ver que existem, né, próximos passos, que as pessoas vêm se acomodando, né, vêm crescendo, vêm se desenvolvendo, novos projetos vêm surgindo, né, acho que a própria digitalização das companhias e das pessoas é algo muito positivo, né, a gente evoluiu muito, né, nesses meses, né, parecem anos, então aulas, né, o EAD, essa questão toda de videoconferência, ensino à distância, e-commerce, né, assustador o e-commerce, hoje a gente compra, o e-commerce chega no mesmo dia, né, chega gelado, como você mesmo tem, né, é algo realmente impressionante que criou também muitos novos empregos, muitas novas posições, né, e a gente evoluiu, embora com muita dificuldade. E próximos passos? Os próximos passos, né, acho que o primeiro próximo passo que eu dou é tentar ver o que vai acontecer nesse fim de ano, porque, como você disse, Natal, Ano Novo serão completamente diferentes, e eu acho que meu receio justamente é o Réveillon, né, porque, né, apesar da grande maioria das pessoas que eu conheço
terem programações extremamente restritas, né, de isolamento, família e tudo mais. Por outro lado, eu sei que algumas festas vão acontecer no Brasil, e isso me preocupa muito, né, a hora que a gente fala, né, a gente, de novo, aprender com os erros dos outros, né, os europeus foram todos para Ibiza, e a volta de Ibiza caótica, e acho que se a gente não tomar cuidado, a volta do norte, nordeste, né, para São Paulo, para a região sul-sudeste, vai ser extremamente perigosa essa volta. Então, o meu grande próximo passo é torcer para as pessoas, né, terem cuidado nessa virada de ano e responsabilidade, né, se não com eles, mas com a sociedade como um todo, porque a partir daí eu acho que a gente vai poder entender se essa segunda onda, né, vai ser uma segunda onda normal ou se vai ser até mais forte que a primeira. E acho que a partir daí a gente começa a ter uma ideia do que vai ser 2021. Acho que costumo dizer que para empreendedor não tem muito virada de ano, né, Mal? O dia 5 de janeiro chega como o dia 5 de dezembro, como o 5 de fevereiro, né? Não tem muita mudança, as contas são as mesmas, os impostos são os mesmos, e a esperança é sempre a mesma, né? Do dia 5 de dezembro, para mim, é a mesma coisa que 5 de março. Eu estou extremamente motivado e extremamente cheio de acertos para fazer. Boa. É isso aí, mas vamos em frente, né? Porque, como você comentou, a gente vai ter menos concorrência após a pandemia, né? Tem uma obrigação aí maior de se desenvolver, crescer, gerar empregos, né? Mão de obra, receitas, né? Para nós, para as famílias, para o entorno, para o país. Então vamos lá, vamos nos preparar, porque o futuro promete. Obrigado pelo teu tempo, Bruno, foi incrível conversar contigo, e mais para frente a gente marca outra. Perfeito. Se Deus quiser, a próxima a gente faz aqui presencial. Quero muito te receber aqui no Lab, né, com toda a segurança, e acho que em breve a gente vai conseguir fazer esse encontro. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Mal. Sempre fui seu fã e sempre será um prazer. Sempre que você precisar, estou à disposição. Muito obrigado, e vice-versa. Tamo junto. Obrigado.